Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai trazer um corte aqui do troca de passe, já de cara falando sobre a provável escalação tanto do Atlético quanto do nosso Verdão. É estreia do Brasileirão, muito importante o Palmeiras começar com vitória, então vai sim com a sua tropa de choque, vai com o seu time titular e com certeza aí essa dupla muito badalada, Flaco Roque, para esse confronto de logo mais. A gente vai falar muito sobre esse meio de campo entre Andréas Pereira e Marlon Freitas, vai falar sobre a proposta da saída do Veiga e sobre a expectativa e a retrospectiva do Abel Ferreira vendo todos os Brasileirões. Então você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. O Palmeiras vai jogar amanhã contra o Atlético Mineiro na Casa do Galo. Esse jogo vai ser na Arena MRV, amanhã a partir das 7 horas da noite. E vocês conferem ao vivo no Sport TV. É um jogo com Sport TV 4K, minha gente. Que isso. Premiere. Vocês vão ter a cobertura completa e vão poder acompanhar todas as emoções desse grande duelo. Também o Sampaoli vai com força máxima, assim como o Abel Ferreira. Teve uma declaração do Sampaoli em uma das últimas entrevistas dele. Ele disse que não vai ser possível nesses jogos, né, do calendário brasileiro, do futebol brasileiro, repetir sempre as escalações. Às vezes a gente acredita muito que a repetição ela é muito importante, eu acho até que de fato é no futebol. Mas diante de tantas competições, o técnico mesmo já admite que isso não vai ser possível. Mais ainda nesse início de temporada que teve uma preparação tão curta e tão pequena. Então o que a gente tem de provável escalação do Sampaoli para esse jogo? O Everson, a dúvida ali na lateral direita do Preciado ou do Natanael, justamente porque o Preciado saiu com algumas dores, né, no último jogo, no Clássico, ainda no primeiro tempo. Então por isso essa dúvida. Tem o Juan Tressoldi, o Alonso, o Renan Lodge, na esquerda fechando aí a linha defensiva. Alan Franco, Maicon, Vitor Hugo, Bernard, Dudu e Hulk no comando do ataque. Essa é a escalação do Sampaoli. Do outro lado, campinho do Palmeiras. Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Bruno Fux. A gente já vê que não vai com o Murilo, vai com o Bruno Fux mesmo. Em alguns momentos a gente já viu, em outros momentos até o Bruno Fux era um terceiro elemento ali. Ou um volante, exatamente, às vezes, um volante. E Piquerez, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Olha, vai ser um belo duelo, minha gente. Belo jogo. Dois times que vêm de vitórias em clássicos. De novo, estamos falando de um time cotado a título, outro que não está incluído nesse início, pelo menos, entre os grandes favoritos. E aí, do lado do que não está entre os favoritos, você tem Hulk, você tem Dudu, você tem Bernard, enfim. É o Campeonato Brasileiro. O mais curioso, como 50 dias, ou pouco mais de 50 dias, são uma eternidade no Brasil, né? O Palmeiras jogou nessa mesma MRV Arena a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Palmeiras já tinha meio que encaminhado que não disputava o campeonato, e o Palmeiras voltava da final da Libertadores perdida para o Flamengo contra um Atlético. E, aliás, foi nesse dia que o Flamengo foi campeão brasileiro, inclusive. Foi. E o Atlético tinha perdido a Sul-Americana, mal no Brasileiro, também num final de temporada um tanto melancólico. E agora, de repente, os dois times se reencontram 2 meses depois, num jogo em que o Atlético vem de uma vitória no Clássico, o início de campeonato renova sempre esperanças, o Hulk acabou ficando, todo mundo zerado, e você deve ter um jogo com 2 times com expectativas muito renovadas, certamente. Então, você vê como é um cenário absolutamente diferente do encontro dos dois. Mas nada mal para um começo de Brasileirão, hein, Alex? Mas 2 belos times, se for ver, como jogadores. Esse time do São Paulo, se vier produzir com esses jogadores que tem aí, vai ser para deixar, tomara que venha para deixar o campeonato realmente mais animado. Esse é o time, a não ser o Vitor Roque, que ele colocou no último jogo e rendeu e produziu bem. Né, o Abel. Só que agora ele com o Flaco junto, né? Isso, agora nessa com o Flaco temporada junto. Ainda estava... porque o Vitor Roque ele estava ainda deixando para entrar um pouquinho depois. Mas já é um belo confronto aí nesse início também, para a gente ver como que essa galera vem pro campeonato. Mas, cara, é legal, é gostoso ver o time do Atlético, ver mais times com tanto jogador bom, agora é fazer funcionar. Eu queria falar um pouquinho sobre esse meio-campo do Palmeiras.
em alguns momentos tem se falado e até se criticado o fato das bolas longas, né, acontecerem muito no jogo do Palmeiras. A gente sabe que é um time que tem recurso, é um time que tem repertório e esse é um deles. Agora, com essa dupla ali no meio-campo formada por Andréas Pereira, Marlon Freitas e ainda esse quarteto ofensivo, isso pode dar uma melhorada e uma evoluída na temporada de 2026? Ou vocês não veem isso como um problema tão grave? Sim, vamos lá. Uma coisa é a gente tem que ter, às vezes, o seguinte cuidado. O jeito que a gente, às vezes, gosta de ver futebol, ou eu posso gostar de um jeito, o Alex de outro, a Kelly de outro. Não necessariamente é a única forma possível de se ganhar um jogo de futebol. E depende do que o treinador acredita. Não é evidente que esse material humano permite ao Palmeiras ter um jogo construído da defesa, se ele quiser, passando pelo chão até chegar numa zona de finalização. Mas o Abel é um treinador que, embora seus times eventualmente, em momentos, possam ser times que construam jogadas pelo chão, ele acredita mais em um jogo de ataque rápido. Jogo de pressão, criar volume a partir da pressão, empurra o adversário para trás e a partir daí você pode ter muito cruzamento, ganhar a segunda bola aí fazendo volume ou roubada de bola e ataque rápido, a jogada finalizada em poucos toques. É um jeito que caracterizou o Palmeiras nos últimos tempos. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que moldar a expectativa, assim, a gente olhar para esse time, poxa, esse time pode jogar, eu acho que o Abel tem que mudar para um jogo de construção desde a defesa, mais cadenciado, com muito acumulando posse e passe, mas não é o tipo de jogo que ele acredita e que é a especialidade do trabalho dele, né? E ele vai por outros caminhos que foram muito vencedores durante muito tempo. Então, acho que a capacidade do elenco do Palmeiras permite ele jogar de várias maneiras. Isso. Vai ser a cara que o treinador mais acreditar que é o caminho mais curto para vencer jogos. E às vezes eu acho que a análise do tipo, o Palmeiras só joga longo, como se fosse chutão, como se fosse... Não. O dele, a maneira dele enxergar o futebol é essa. Eu vou atrair aqui, se eu tiver um espaço, eu quero aproveitar, é na hora. Ele não quer dançar muito, driblar muito, como outros têm outros pensamentos para poder desenvolver essas jogadas. Então ele tem um futebol objetivo. Às vezes não é tão bonito ou tão gostoso de assistir como alguns falam, só que tem muitos momentos com os Palmeiras do Abel nesses mais de 5 anos, ele fez com que jogos com goleadas e grandes momentos, em grandes confrontos, ele levando vantagem. Com essa dupla, o pessoal fala assim, ele fica mais frágil. Depende, eu até acho que não. Só que se você já junta o Maurício junto com esses dois, aí você já fala assim, eu preciso ter o domínio maior do jogo. Se eu tenho um volante a mais, o Maurício a menos, então, se eu tenho o controle do jogo, eu acho que vai estar mais ok. E o Marlon Freitas fazendo isso, ou os dois ali, eles podem fazer essas duas funções, o jogo vai poder fluir, porque os dois têm uma capacidade técnica absurda, só que vai precisar muito da ajuda do restante para não sobrecarregar eles sem bola. Nas escalações que a gente mostrou, para mim tem 2 interrogações, isso que o Alex colocou é importante. Vamos colocar de novo, então, pode colocar. Pra gente acompanhar o raciocínio do Mansur. Vamos lá. Começando pelo lado do Palmeiras, nos últimos tempos, o Abel durante muito tempo, ele fez a saída com 3 jogadores, 2 zagueiros e um lateral, né? O Marcos Rocha fez isso durante muito tempo. Aí ele passou a fazer com os 2 zagueiros, no caso do time de amanhã, Bruno Fux e Gustavo Gomes, um dos volantes entrando, ou entre os zagueiros, ou na lateral, e os 2 laterais subindo um pouco mais ao mesmo tempo. A minha dúvida é entre Marlon Freitas, se for esse modelo, entre Marlon e Andréas Pereira, quem vai fazer esse primeiro homem e quem vai ficar numa zona mais adiantada para participar do começo da construção? Essa é uma dúvida. Do lado do Galo, se não tiver o Preciado, como é que vai ser a organização do time? No último jogo, o Alan Franco veio fazer a saída de 3 com os outros 2 zagueiros, que amanhã, o que tudo indica, serão o Juan e o Júnior Alonso, para o Preciado jogar como ele está mais habituado, tendo a ala toda, o corredor todo para ele. O Natanael tem uma característica um pouco diferente e muitas vezes foi utilizado como um terceiro nessa saída. E aí é quem vai alargar o campo pelo lado direito. Se vai ser o próprio Natanael, mantendo esse desenho com o Alan Franco baixando, ou se se o São Paulo vai ter uma outra solução. No Palmeiras, eu acho que o Marlon Freitas vai fazer mais vezes. É possível. Porque a sequência com o Andrés Pereira, velocidade, condução de bola e tudo, eles são até... E no Botafogo, o Gregory baixava e ele ficava mais adiante. Mas de finalização e tudo, acho que o Andrés não passa um pouco mais na frente. Porque no futebol é sempre importante a sequência.
Não adianta a Kelly pegar a bola, ela dá para você e eu não dou sequência. É por aí, então eu preciso disso e aí eu acho que eles se completam. Gente, vamos falar um pouquinho sobre os últimos anos do Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que é um título um treinador dos mais vencedores da história do Palmeiras. E no Campeonato Brasileiro tem tido bons desempenhos desde que chegou ao clube. Aqui, ó, a sequência do Abel desde a vinda dele para o Verdão. Em 2020 ficou em 7º lugar no Campeonato Brasileiro. Não fez o Campeonato Brasileiro. Todo. Ele chega no ele chega no meio, bem lembrado. E ganha a Libertadores. Isso aí. Com 58 pontos. Claro, nosso recorte é só de Brasileirão, tá? 2021, daí já a temporada inteira ficou em 3º lugar com 66 pontos. E ganhou a Libertadores desse ano. E 2022 conseguiu o título, foi campeão do Brasileirão com 81 pontos conquistados naquele ano. 2023, campeão também, mais uma vez, 70 pontos ganhos. 2024, segundo lugar, 73 pontos. E 2025 também, segundo lugar, com 76 pontos. É chato, hein? Mas a minha... É chato porque sempre chega lá, né? 76 pontos é o melhor vice-campeão da história. Boa. Agora eu pergunto pra vocês, aquela paz, né, do torcedor com o treinador, aquela lua de mel, vai acontecer somente quando o Palmeiras voltar a ganhar título? Porque a gente sabe que o palmeirense fica na bronca. Se não tem taça, tem reclamação. Tem um custo isso, né? De ser um clube com uma capacidade de investimento tamanha e de tantas conquistas recentes. Agora, o que eu me bato muito, assim, acho que a avaliação da temporada passada do Palmeiras, ela tem sido rígida demais, assim. O Palmeiras passou pela da maior transformação em termos de espinha dorsal de time da era Abel, com mudanças importantes na estrutura da equipe, e ultrapassou, sendo vice-campeão brasileiro e vice da Libertadores, porque, assim, eu acho que quando você chega num nível tão alto de investimento e monta grandes elencos, o seu fracasso é não ser capaz de disputar o título. Se você vai ganhar ou não, se você tem do outro lado um time que também faz um investimento gigantesco, alguém vai ficar sem a taça. Não significa que o outro lado fracassou. O Palmeiras foi vice-campeão dos 2 principais torneios do país contra um timaço que talvez puxe... tem a comparação a história dos 700 milhões investidos naquele ano, mas se você contar, o Flamengo também gastou muito com o seu time, gasta muito com o seu futebol, talvez não tenha sido o que mais gastou naquela temporada, mas são 2 investimentos elevadíssimos, os maiores do Brasil, que foram competir no campeonato. O campeonato foi cabeça a cabeça o tempo todo, 38 rodadas, e a diferença ficou em 2 pontos ou 3. Ficou em 3 pontos, né, no final. Mas... de cabeça, 3 pontos, me sopra aqui o pessoal no 3 pontos. 3 pontos em 114 disputados. Ou seja, é muito próximo. Não dá para chamar isso de fracasso. Eu acho que o brasileiro ele é muito exigente nesse sentido. Lógico que o Palmeiras conquistou esse protagonismo. Aí vem esse investimento. Não, tem que ganhar. Normal de você querer ganhar. É normal pensar que o Palmeiras esteve na frente, né, do Flamengo, e nos últimos 6, 7 jogos ele não foi bem. Isso. É normal, vem a frustração por isso. Agora, questionar, é só no Brasil essa questão. Questionar um trabalho desse tempo todo, de um Abel, eu acho que se fosse qualquer outra, às vezes, cultura que a gente fala, mas o brasileiro é assim. Então, eu acho que a exigência é demais, eu acho que dá para baixar um pouquinho a guarda nesse sentido, porque, poxa vida, o histórico ali, ele realmente é muito bom. São grandes e quantidades de conquistas importantíssimas nessa história recente. E aí segue o Palmeiras, aquele negócio. Não dá para eu ser tão exigente nesse sentido, ou tão condenativo, porque eu estou brigando contra um Flamengo, que realmente também não é fácil. E o Abel Ferreira, ele tem essa postura muito competitiva, né? Então também alimenta toda essa expectativa, para além de tudo que vocês falaram, no torcedor, que vai querer ganhar tudo, vai querer retomar a hegemonia no Campeonato Brasileiro, na Libertadores também, na temporada de 2026. Seria mais frustrante. E todas que puder. Isso, seria muito mais frustrante, aí eu concordaria, se tivesse gastado tudo isso, ele tivesse ficado em 8º. Claro. Exato. Aí é um questionamento incompreensível. Ele conseguiu ainda dar retorno com 12 mudanças ou 15 mudanças no elenco. Por mais que você investiu, é tudo novo. E a Libertadores, ele chegou à final atropelando quase todo mundo. Assim. É impressionante, a campanha foi Campanha de 100% na fase de grupos, enfim. Gente, deixa eu trazer uma notícia para você sobre o Rafael Veiga. O América do México enviou uma proposta para o jogador do Palmeiras, uma proposta oficial. A oferta está
formalizada, mas essas conversas ainda estão em andamento, há uma busca ali por um denominador comum. O Meia tem contrato com o clube até março de 2027 e coleciona 11 títulos com o Palmeiras. As coisas estão avançando. Vamos ver o que vai acontecer, se é ou não a despedida do Rafael Veiga, que pode ser que esteja de saída para o América do México, depois de muito vencer, depois de muito contribuir com o Palmeiras. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, o mercado ainda está super aquecido, a janela de transferências vai até o início de março e a gente está de olho, traz qualquer notícia e novidade aqui para vocês. Caixa registradora ainda está aberta. Ah, exatamente. O pessoal já está louco para pegar ali. E a galera tá aqui com dinheiro, né? Tá. É isso aí. Gente, deixa eu colocar na tela mais uma vez a nossa enquete do dia. Quem é o favorito para ganhar? Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão e essa estreia logo mais contra o Atlético Mineiro. E de cara já veio com a provável escalação. Gosto sempre de lembrar e trabalhar com a verdade aqui para você que acompanha o canal. Provável escalação, porque a escalação oficial só sai uma horinha antes do jogo. Fica difícil a gente trazer um vídeo para você ter ideia de como o Palmeiras vai para o jogo. Então, essa é uma provável escalação feita pelo GE, pelos setoristas. Quem acompanha o Palmeiras acredita que o Abel vai entrar em campo com essa formação aí. E, sinceramente, fiquei bem preocupado com essa escalação, principalmente pela lateral direita. Cara, o Kelvin fez um gol muito bonito no Clássico, mas fora isso, não jogou nada. Todo mundo sabe que o Kelvin ali defensivamente é uma água de salsicha, né? E sinceramente não tem qualidade técnica para vestir a camisa do Palmeiras. Só que é um pedido do Abel, né? O Abel vai tentar bancar ele o máximo que ele puder. Então, assim, a gente já sabe que com o meio de campo, com o Andrés Pereira e o Marlon Freitas, a gente ganha muita qualidade na saída de bola ali, no meio de campo, organização, muito bom. Só que nenhum dos dois tem referência tanto de marcação. E você ter o Kelvin ali na direita, sendo que os teus dois meio de campos ali, os dois volantes, não têm essa característica de cão de guarda, cara, eu prefiro hoje colocar o Giai. Ainda mais se você for olhar quem, teoricamente ali, o Dudu tá como um ataque, né? Mas ele cai muito ali pela esquerda. E aí quem vai defender? Pô, o Kelvin, mano. E o Dudu demorou a se recuperar, saiu daqui, não saiu bem, foi pro Cruzeiro, depois foi pro Galo ano passado. Começou a jogar bem já no finalzinho da temporada. E esse ano a gente viu ele no Clássico aí contra o Cruzeiro, fez um salseiro. Então a gente já sabe da qualidade do Dudu. Agora, para botar o Dudu e o Kelvin para marcar o Dudu, meu irmão, não vai dar certo não. Não vai dar certo. É claro que o Dudu sozinho não vai fazer nada, mas o time do Atlético vem motivado aí pela vitória no Clássico, vitória de virada. Então, assim, é complicado, cara. Complicado. Porque por aquele lado direito ali, o Bernard, eu acho que tem oscilado bastante, não tenho certeza, mas o Renan Lodge é muito bom. Então você tem ali pela esquerda o Renan Lodge e Dudu. Então os dois têm qualidade muito grande para ter o Kelvin na marcação. Sinceramente, cara, preocupante demais. Então, assim, eu prefiro colocar ali o Giai. O Giai não é tão bom do meio para frente, mas ele é infinitamente melhor do que o Kelvin defendendo. Infinitamente melhor que o Kelvin defendendo. Isso aí, sem sombra de dúvida. Já atuou até como um terceiro zagueiro ali, né, na formação do Abel. Então, é um ponto a se pensar, a se questionar. O Abel Ferreira, eu imagino que ele deve estar pensando nisso, deve estar vendo o jogo que o Galo fez contra o Cruzeiro. E eu não aposto no Kelvin ali, não.
Se bem que é um pedido do Abel, o Abel quer bancar, né? Enfim, eu particularmente fiquei preocupado. Quero saber de você. Qual a sua opinião sobre o Kelvin ali, com esse lado esquerdo do Atlético Mineiro forte aí com o Dudu e o Renan Lodge? Eu não colocaria. E aí, já falando meio de campo, é o que a gente já falou, né, cara? É qualidade extrema no passe de bola, na organização, mas nenhum dos dois tem essa característica de marcação mais cerrada. Como a gente gosta de falar e costuma falar, um cão de guarda. E aí teria o Luiz Pacheco, mas pela entrevista que o Abel deu após o clássico, deu a entender que ele ia tentar manter essa dupla aí no meio de campo, porque ganha muita qualidade técnica. Cara, fora isso, para mim eu mudaria só o Kelvin, não colocaria o Maurício, colocaria o Sousa. Para quem acompanha o canal aqui também, eu venho ressaltando a situação do Sousa. Muita gente criticou demais o Sousa, mas a gente tem que lembrar, rapaziada, que o Sousa ele chegou na janela do meio do ano e muita gente comparou o Sousa com o Facundo. Só que o Facundo chegou no início da temporada passada e na sequência, no início do Brasileirão, até antes, no estadual e uma boa parte do Brasileirão ali na primeira parte dele, ele era titular e não conseguiu se firmar, não conseguiu desenvolver um bom futebol. É claro, o Palmeiras está se reformulando, enfim, mas ele não fez diferença. Não conseguiu cravar a vaga dele ali. Então, a gente não pode colocar o Sousa no mesmo patamar do Facundo, porque o Sousa não teve uma sequência de titularidade. Então, ele vem entrando esporadicamente, até porque o ano passado a tecla na esquerda ali era sempre o Felipe Anderson, que é outra água de salsicha. Poderia ser um cara para ser transferido aí, vendido e arrumar um dinheiro, sinceramente. Porque eu acho que o Sousa dá muito mais resultado que o Felipe Anderson. E aí tem o Maurício aí voltando a jogar bem, melhorando seu futebol novamente. Então, sinceramente, eu entraria com o Sousa. Tem entrado bem. Os dois clássicos que ele tem com o São Paulo foi muito bem. Aquela virada histórica. E nesse jogo agora do final de semana também teve boa atuação, assistência primorosa para o Fáculo Lopes. Então, assim, eu acredito que com mais minutagem, com mais tempo no elenco de adaptação, ele vai dar muita alegria. Muita gente questiona e fala assim, não, mas o Andrés também chegou no meio do ano. Só que o Andrés é brasileiro, já estava acostumado com o nosso futebol, entendeu? Não tem tanto tempo assim que tinha saído. Então, o Sousa não, cara. O Sousa, conhecendo o futebol brasileiro, tem se enquadrado, tem conhecido cada vez mais o elenco, pegando mais entrosamento. Então, eu acredito muito que Ramon Sousa vai dar muita alegria ainda para o nosso Verdão, se Deus quiser. Então, eu particularmente mudaria isso, só que a gente não tem uma certeza. Uma hora antes do jogo a gente vai ter a certeza sobre a escalação. Eu com certeza mudaria aí o Kelvin pelo Giai, pelo que a gente já conversou aí sobre o lado esquerdo tá forte ali do Atlético Mineiro. E o Maurício eu colocaria o Sousa para dar uma sequência boa para ele e ele conseguir desenvolver um bom futebol. No ataque, né, cara, se Deus quiser, a gente vai ver aí essa dupla voltando a marcar, se Deus quiser, pelo menos um golzinho para cada um, para a gente ficar feliz. Então eu quero saber de você, qual é a sua opinião sobre tudo que você ouviu aí no vídeo, sobre o meu comentário aí, sobre a escalação. Compartilha com a gente a sua opinião, a sua expectativa para essa estreia do Verdão, nesse confronto de logo mais com o Atlético Mineiro. Você que assistiu o vídeo até o final, dá aquela moral pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, que literalmente todos os dias a gente vem trazendo um corte com muita informação para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui na Sociedade Esportiva Palmeiras. Você que puder deixar o like, ajuda o vídeo a chegar para muito mais palmeirense. E para fechar, é hypar o vídeo, rapaziada. Hype o vídeo aí que ajuda demais o meu trabalho. Fico o dia inteiro, como já falei para vocês, trazendo
procurando, né, corte, notícia, informação, para trazer um corte com muita notícia, sem fake news, para você ficar informado sobre tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, quando você hypa, o YouTube entende que é um conteúdo legal, que é um canal que traz notícia de verdade, e aí ele acaba entregando para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço, até logo mais, se Deus quiser, com um pós-jogo de uma vitória do nosso Verdão. Valeu, um abraço.